Está no ar mais um Timecast, o podcast que vai te deixar mais antenado sobre o mundo digital para você melhorar a sua gestão de marketing e vendas no seu negócio. Eu sou o @GabrielMKET. Eu sou o @Marcelo da Time. Eu não tenho nenhum Instagram no meu nome, não. Mércia Santos falando com vocês. E hoje, aqui nesse episódio sensacional, a gente trouxe uma convidada muito importante no início da nossa carreira, tá? Então, mas qual o início dessa carreira, né? Quando a gente começou no marketing, lá atrás, em 2016, eu principalmente, depois o Marcelo, né? E essa pessoa não podia faltar aqui entre os primeiros episódios do Timecast, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre a aplicação da PNL na área de marketing, de vendas, vamos falar um pouco sobre comportamento, enfim, vamos falar sobre tudo que envolve marketing e vendas e trazer um pouco de PNL e outras ferramentas, outras áreas de estudo para você melhorar a sua gestão, né, de pessoas, sua gestão de vendas, enfim, e o seu marketing. Então, Mércia, seja muito bem-vinda, tá, aqui no nosso podcast. É uma honra receber você aqui. Você sabe que a gente tem um carinho todo especial. Temos uma história que eu espero compartilhar um pouco com o pessoal. Mas conte para essa galera linda quem é a Mércia Santos. Gabriel, em primeiro lugar, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês. Sim, nós temos uma história que vem de longa data, né? Conhecendo um pouco mais de marketing digital, pesquisando, buscando alternativas, buscando situações que pudessem alavancar resultados, melhorar as performances. E, bom, a minha vida, ela com certeza é isso. Eu passei 25 anos na área comercial, então eu sempre fui da força de vendas, como vendedora, como supervisora, depois como fazendo treinamento de equipes de vendas, então tentando fazer com que as pessoas dessem o melhor, conseguissem chegar no potencial máximo ou melhorar realmente expressivamente os resultados. E nesse trabalho, né, nessa questão aí de como trazer a melhor versão desse vendedor, eu acabei indo justamente pesquisar e estudar a PNL. Então, isso já tem muito tempo, mas quando eu conheci a PNL, gente, foi muito bom, porque eu apliquei, né, essas técnicas, essas ferramentas de PNL nesses treinamentos e a gente conseguiu um resultado fantástico. Então, foi muito bacana e eu acabei me apaixonando, né, por esse mercado, por essas questões. Daí eu fiz na sequência o coaching, então eu concluí o coaching em todas as áreas e fui estudar mais física quântica, mais todos esses processos terapêuticos que auxiliam, que trabalham nesse desenvolvimento humano, que servem como gatilho para melhorar resultados. E me apaixonei tanto que eu acabei fazendo uma transição de carreira, digamos assim. Eu passei a atuar mais no pessoal, então hoje eu atendo bastante na área terapêutica, então tenho um volume bacana de atendimento aqui no Brasil e fora do Brasil também. Então é bem bacana isso. E hoje eu basicamente não trabalho mais na área comercial, mas eu amo o marketing, né? E essa evolução. Para quem não sabe, quando eu estava lá em 2016 prestando minhas consultorias, né, de marketing, antes de ir para a parte digital e tudo mais, que eu falava com a Messi, eu quero ser consultor de marketing, quero mexer com marketing digital não, quero me posicionar assim não, eu era o rebelde. Junto também com os mentores que eu tinha na faculdade, que eu tinha todos auxílio, né, ali, a Messi, ela tem um conhecimento, né, muito amplo sobre processos organizacionais, né, sobre processo de marketing, porque, como ela disse também, quando ela estava na área ali das vendas, se apaixonando,
ela acabou migrando um pouquinho para esse lado. Para depois vir a questão da PNL, terapia, não é, Messi? Pois Ou eu é. falei as ordens aleatórias? Pois é, eu acabei falando daquilo que encanta meu coração nesse momento Uhum. e deixei de falar a minha formação principal, né? Eu sou formada em marketing, então eu fiz a faculdade de marketing e depois eu fiz a pós-graduação em consultoria organizacional. Então, e a gente consegue aplicar esse marketing em toda a organização. Então, era muito bacana fazer esse trabalho de consultoria, né? Uhum. Focado mesmo em resultado, em melhoria, em processos, em otimização disso tudo. Mas eu acabei Evoluindo, evoluindo para o evoluindo. Uhum. processo, né, de desenvolvimento humano e é isso. Porque nessa área assim de marketing, né, de vendas, a gente lidar com tantas pessoas. Às vezes, quando a gente vai fazer uma consultoria na nível organizacional, ali no marketing, a gente começa a falar: "Deixa eu- o comportamento aqui tá diferente. Deixa eu ajudar a mexer no comportamental aqui, para a gente aí ter o resultado nas vendas que a gente quer." Porque afinal, gente, as empresas sempre foi, né, e vão ser feitas por pessoas e não por máquinas. Então, uma boa gestão, uma boa postura de liderança, seja no setor comercial, um bom setor de marketing para desenvolver bons produtos também, né? Enfim, qual seja, tem que entender pessoas, tem que como que eu não queria falar a palavra tratar, né? Mas eu acho que o tempo todo a gente está se tratando. Eu estou me tratando aqui, a pessoa está se tratando ali, e a gente começa a entender um pouco sobre, né, como nossos comportamentos, aquela programação neurolinguística ali, é, como a gente reconfigura isso, né? Como que a gente ajuda o nosso subordinado, né? Ou até mesmo nosso liderado a ajustar esses pontos. Então, é muito comum, eu vejo pela minha experiência, de quem trabalha muito na parte de gestão comercial, né, na parte de marketing também, ir para uma área assim, se descobrir depois no setor, né, de terapia ali, onde vai se aprofundando um pouco ali mais. Foi seu caso, eu acho, né, Messi? Foi É. passando esse estágio, querendo ajudar mais as pessoas a ter suas performances. Pois é. Isso que você falou é muito bacana da gente ouvir e é uma coisa importante que precisa ainda evoluir na grande maioria das empresas. Toda empresa é constituída de pessoas. Uhum. Então, quando eu quero um resultado melhor, eu preciso de olhar melhor para o meu grupo. Então, existe um tempo, e a gente vê isso no marketing, que o patrimônio da empresa era lá o terreno, o carro, a máquina. Hoje, o patrimônio da empresa é a inteligência humana que está atuando ali atrás. Uhum. Se você tem um bom time, se você consegue com que essas pessoas vistam a camisa da empresa, realmente entenda essa missão, realmente se comprometa com essa missão, o seu resultado é infinitamente maior. Então, a gente, quando fala nesse processo, nesse treinamento que eu fiquei também muito tempo, Aham. não era só o treinamento da força de vendas, mas principalmente dos gestores. Porque a força de venda, o vendedor, ele entende todos os dias que ele precisa melhorar. Ele entende isso. Ele entende porque ele precisa de pagar a escola do filho dele. Ele precisa de manter a casa, ele precisa de pagar a faculdade, ele sabe disso, Uhum. né? Uhum. Agora, o dono da empresa, ele tipo acha que o vendedor é uma peça que está ali, em muitos casos. Ele é só mais um componente, é só mais uma máquina. E não é. E não é. A empresa ela vai ter o resultado a partir do momento que a equipe estiver junto, né? E a empresa precisa vender. O gestor Precisa. precisa vender a ideia para o seu próprio quadro de funcionários.
Então, essa é uma questão que a gente acaba não olhando tanto. Mas quanto melhor eu consigo me relacionar com o meu pessoal, mais resultado eu vou conseguir. É, entrando até a gente já tá falando de PNL, tá? Quem não sabe. Sim. Indiretamente. Exatamente. A gente já começou sobre o assunto, né? Mas quer dizer assim, dentro de um perfil, né, do comercial, hoje é o que eu entendo, meu ponto de vista, pelas experiências. E eu pretendo, se tiver que mudar, mudar. Se não tiver, vamos melhorar. Mas o que eu entendo assim, dentro do perfil ali de uma pessoa comercial, quando eu vou fazer uma contratação, quando eu vou orientar, eu sempre penso, eu preciso de uma pessoa comercial que seja uma pessoa executora também, porque o comercial executa muita tarefa, né? Principalmente quem trabalha com prospecção ativa e que tem um poder analítico, né? Para poder lidar com as situações, que é um perfil um pouco diferente de quem tem que ser mais planejador, vamos falar assim, né? E aí, pegando dentro desses perfis, né, abrindo esses campos aí, quando a gente tá em entrevista ou tá no dia a dia, a gente consegue, pela leitura corporal ali e tudo mais, identificar se essa pessoa, ela é uma pessoa um pouco mais executora, ou se ela é uma pessoa que analisa ali bem, responde bem rápido. Eu, por exemplo, você conversa comigo, eu faço uma análise rapidamente, eu já estou conversando sobre aquele assunto. Eu tenho esse poder analista um pouco melhor, é um ponto forte meu e tal. Então, a gente acaba pegando ali na área comercial, quebrando muita objeção mais rápido. Esse é um comportamento ali que eu vejo que o comercial tem. E aí, pegando essa volta inteira que eu dei ali, né, tudo mais, quando a gente tá num time comercial, a gente quer montar um time assim, dentro dessas características que eu falei, é fundamental, falando já que a gente tá falando de pessoas com time, não é? O que é o seu ponto de vista pela experiência que você já teve, tem, enfim. Pois é. O que acontece, Gabriel? Esses perfis que você falou, eles são importantes e cada um tem a sua vantagem e a sua desvantagem, Uhum. né? Além desse, a gente tem, por exemplo, para a área de vendas, o comunicador, que é bem bacana, porque tem essa facilidade de levar a ideia, né? Uhum. E quando você fala para mim, o executor vai ser bom para a empresa, mas talvez a gente precise de observar o produto antes de observar o perfil do vendedor. Porque, veja bem, vai ter coisas que eu preciso de um executor para vender. Uhum. Porque ele vai desembolar isso. Mas vai ter algum produto que eu preciso de alguém que consiga elaborar melhor isso. A comunicação sobre o produto que Até ela o faz. planejador. Porque, Uhum. por exemplo, tem empresa que você vai e que você precisa ter um grande planejamento para essa venda. E o vendedor, esse vendedor, ele precisa ser extremamente ali organizado para ter facilidade na argumentação, o detalhe daquele produto. Então, o que eu quero dizer? Todos os perfis vão dar conta do processo de vendas. Uhum. É mais importante olhar o que essa pessoa vai estar vendendo. Entende? Olha, veja bem. Tem a pessoa que está lá na rua vendendo, gritando lá. Igual eu, olha Ó, a carinha, água, toca olha a água. água. Ele está vendendo. Ele é executor, ele está vendendo. E ele está Uhum. só gritando, olha a água. Uhum. Entende? Agora, você vai vender avião. Já é um pouco É um diferente. papel Entende? diferente de vendedor, né? Mas Vendedor. é vendedor. É Uhum. executivo de vendas, ok, mas ele é vendedor. Uhum. Entende? Então é muito Papel mais a diferente. gente entender também, né? Qual que é
o nosso produto, a questão do perfil do cliente também, para a gente contratar o profissional do comercial de forma correta. Exatamente. Aí a gente está bem dentro da PNL. O Uhum. que é exatamente esse conceito de PNL? Uhum. Ele tem a ver com a maneira que eu vejo o mundo e a maneira com que eu me expresso. Então, a minha comunicação, o que está interno, se comunicando com o que está externo. Uhum. Então, eu tenho a minha maneira de fazer isso. Quando você assume a carreira comercial, você pode usar a PNL mais diferente. Quando você entende o que é PNL, quando você se entende, vê o que realmente você precisa fazer, Uhum. você passa a falar com o cliente com essa intenção de entender profundamente o cliente. Porque quando eu entendo o cliente, eu consigo fazer uma proposta muito mais assertiva, entende? Uhum. Técnicas de PNL, o rapport, o fazer perguntas. Isso vai fazer com que eu entenda o cliente. Então, traduzindo. Até a recepção, a gente não precisa ir muito longe, né? Porque hoje a gente fica falando muito de prospecção ativa e tal, quer pegar o gancho do telefone, fazer várias ligações, né? Mas se a gente for ali no varejo comum, simples, né? Que tem gente passando ali na porta da loja, do nada resolve, vou entrar na loja Uhum. para ver o que tem aqui, se eu posso comprar ou não, tô só turistando. Até a forma que você tá ali na ponta da loja, a forma que você vai abordar com um sorriso, falando seu nome, perguntando o nome. Mas isso daí também faz parte da PNL, porque isso é a forma, é a primeira impressão, vamos falar assim. Isso, Gabriel. É um pouco. É exatamente isso, e a gente tem muitas outras características no processo da PNL, nas vendas, Uhum. dentro do contexto PNL, tá? Uhum. Para início, assim, quando você falou de perfil, a gente trabalha muito com perfil em PNL. Só que tem uma característica que é ainda mais relevante para a gente, que é, por exemplo, o auditivo. Então, existe uma porcentagem da população que entende o mundo, que se comunica através da audição, mais do que qualquer outro sentido. Então, eu tenho todos os sentidos, mas eu me identifico com o auditivo. Tem um outro grupo que se identifica com o visual. E Uhum. tem o outro grupo que vai ser sinestésico, ok? Uhum. O que acontece quando você está falando de vendas? Quando eu faço algumas perguntas para o cliente, quando eu tento quebrar o gelo, quando eu consigo observar o cliente, tudo que esse cliente está me trazendo, não só o que ele está me falando. Porque a PNL é essa comunicação, principalmente essa comunicação não verbal. Uhum. O que você quer? Ah, eu quero um copo de água, ok. Eu já disse. Só que às vezes a maneira como você fala isso, e para um bom observador que tenha trabalhado a PNL, ele vai entender que você não quer só água. O que mais que você quer? E aí, a arte da PNL, saber fazer as perguntas para obter a resposta. Qual que é o outro ponto fundamental? Quando eu entendo pela sua resposta se você é visual, auditivo ou sinestésico, eu já entro em uma frequência, né, que vai alcançar esse cliente muito mais fácil. Uhum. Por exemplo, um cliente visual, eu estou vendendo para o cliente visual. O que eu estou vendendo para o cliente Não, visual? vamos fazer o seguinte, ó. A Messi me conhece tanto tempo. Ah, Tanto olha tempo. os testes do Gabriel agora. Vamos nos Vai colocar na testes. prática Vamos agora. na prática. Messi, eu sou o seu cliente. Hum, Como você já me conhece em vários carnavais, você sabe se eu sou visual, se eu não sou, como que eu sou mais ou menos. Vamos ver aí se bate. hum.
você precisa responder. Eu não te conheço tanto assim, Gabriel, mas ok, não tem problema. Fala mais um pouquinho, fala de uma viagem. De uma viagem. Ela O vai que você encontrou identificar, ela numa vai viagem? identificar. O que eu comprei na O viagem? que você encontrou? Tá. Mas depende. O que eu encontrei no sentido, tipo, quando eu fui escolher a viagem ou quando eu cheguei lá? Tanto faz. Ou então um dia em casa com a família. Então, um dia em casa na família, geralmente eu penso em fazer alguma coisa boa pra gente comer. Então, Hum. eu sou a pessoa que gosta de cozinhar em casa. Então, primeiramente, vou lá no açougue, lá no supermercado. Aí eu penso primeiro na proteína. O que eu vou comprar ali e a gente poder fazer. Aí eu olho assim, eu paro, eu observo ali quais são as carnes que estão lá, o que está mais fresco, o que não tá. Aí eu vou lá, peço, é bom comprar sempre no mesmo açougueiro, tá, gente? Ó, tira aquele jeito lá que sabe que eu gosto, tal. Já criou rapport com o açougueiro. Já Já sou criou íntimo. rapport com a açougueira. Eu já chego íntimo. Aí quando eu chego com minha menina, ó, essa daqui já tá de olho naquele pedaço ali. Ela é tal. Então já chega. Aí depois que eu pego, né, a proteína, que eu vou ali, já deixa eu olhar ali qual que é as ervas que eu vou temperar. Deixa eu ver, tá faltando algum ingrediente lá em casa de tempero que eu gosto de usar? Tem que repor aqui. Deixa eu ir lá nos vegetais. E aí, por último, eu penso em qual vai ser o acompanhamento, se eu vou fazer, às vezes, uma massa, se eu vou fazer. Eu vou pensando ali, vou analisando o que o supermercado ali tem no momento de interessante. Pois é. É, eu, eu falo assim, é muito interessante quando a gente ouve, né, a pessoa falando assim. Por quê? Porque ele mostra muito um visual. Talvez pelo trabalho, talvez pelo que ele faça, que ele precisa de estar sempre despertando e analisando esse visual. Se vocês observarem quantas vezes ele falou, por exemplo, ele vai ver a carne. A filha dele já vê, já se vê comendo a carne. Então, ele tem um canal visual muito aberto, apesar de que tem os outros canais, mas ele fala muito desse visual. Então, quando eu vou vender para o Gabriel, o mais interessante é eu trabalhar também com os mesmos termos. Por exemplo, se você vai desenvolver uma campanha de marketing para um visual, você vai falar com ele, cara, eu já estou vendo o sucesso que isso vai fazer. Cara, eu já estou vendo o número de acesso que você está tendo. Eu já estou vendo a sua empresa no topo. Eu já estou vendo as vendas crescerem. Esse é o visual. Então, ele vê, ele consegue construir um mundo, ele consegue ver aquilo. Ok? Sempre quando estou fazendo planejamento, estou conversando com o cliente me fala de uma coisa e tal, eu já estou vendo a solução lá na frente, eu já estou. E é até uma dificuldade minha me relacionar com as pessoas, porque muitas das vezes, né, acontece de eu não conseguir transcrever o que eu já estou visualizando para a pessoa poder ou falar, né, transcrever, ótimo, para a pessoa poder entender o que eu tô vendo ali. É mais uma característica do visual, Gabriel. Sabe por quê? O visual, ele vê. Só que ele às vezes não consegue, ele tem que falar muito rápido, porque ele está descrevendo o que ele está vendo. Então, normalmente o visual fala muito rápido, ele acaba se perdendo às vezes no que ele está falando ali, porque ele não está pensando, ele está vendo. Tá Ele está vendo e vendo um falando ao cenário. mesmo E aí tempo. ele produzia essa visão. Entende? É diferente do auditivo. E o auditivo, você vai ouvir do auditivo o seguinte: ah, eu já estou ouvindo os aplausos, eu já estou ouvindo tudo que ele for falar, ele vai estar ouvindo. Eu já estou ouvindo a carne na grelha. Entende? É porque é a forma com que essa pessoa enxerga o mundo, a construção dela em relação ao mundo. O canal sensorial que ela tem mais força, né?
E o sinestésico já é o toque mesmo. Então, quando você falou que gosta muito de cozinhar, essa aí é uma característica do sinestésico, que é o paladar, é o gosto, é o pegar, é o abraçar, né? Você quer ver que legal se você for para o sul do país, você vai lá para Florianópolis, que eu acho lindo, que eu Muito amo bonito, visitar. Maravilhoso viu? lugar. Maravilhoso. A pessoa é extremamente educado, gente, maravilhoso. Mas respeita o espaço. Então, eu estou aqui, você está aqui, tranquilo. Uhum. E é maravilhoso. Só que você desce lá em Salvador. Ai, nega, o que você está fazendo? E te abraça, e te beija, e te aperta. E você fala, beleza, estou diante do sinestésico, né? Porque o sinestésico tem essa necessidade de afeto, de abraçar, de tocar. Isso Olha- tem a ver com cultura ou não? Porque assim, você falou de estado, assim, será que tem um pouco de cultura, se não tem? Olha só, tem a ver com a cultura e tem a ver, assim, tudo no universo, o Marcelo, é informação. Então, quando uma criancinha nasce, ela não sabe basicamente nada, ela vai aprender com as pessoas que estão em volta. Uhum. Então, tá todo mundo abraçando, tá todo mundo beijando, vai ser. E os canais, eles vão sendo formados, eles vão sendo desenvolvidos, nós temos todos. Então, por exemplo, Gabriel trabalha na área de marketing, então ele precisa de ser visual. Entende? Uhum. Então não é que é treinado, é qual que é mais utilizado no seu dia a dia, qual Tem que é que mais desenvolver essa desenvolvido. habilidade. Tanto que quando a gente faz o teste e alguém tem muito pouco de um dos canais, a gente vai incentivando a melhorar isso, exercícios para melhorar. Porque o ideal é que todo mundo seja equilibrado. Até para conhecer cada cliente, né? Imagina, chega um sinestésico, você tem que se dar bem com ele. Você Chega um, né? Na área de vendas mesmo, eu passo até hoje. Parece que eu sempre falar isso aqui, parece que eu vivo o chão de vendas da Centauro até hoje. Porque tem momentos que eu tô com os nossos clientes, né? Estamos ali na reunião de negociação, fechando tudo mais. E o cliente, é, ele me conta a dor dele. Olha, não deu certo com essa outra empresa, já tentei assim, tá. Eu começo a perguntar algumas coisas sobre o negócio dele. Última coisa que eu falo, realmente é de marketing. Eu falo mais sobre como tá suas vendas, o que que você fez mês passado para bater a meta, o que que você pretende fazer, quais que são os movimentos, né, de divulgar e tudo mais. Eu vou juntando os pontos ali de informação e aí quando eu pego o cliente, eu trago para uma reunião, né, seja às vezes presencial ou por vídeo, né, a gente sempre tem uma apresentação onde a gente traz ali as melhores soluções para os nossos futuros clientes, né? E os atuais também. Olha, entendi. A gente tem que seguir esse caminho. Aí quando eu estou presencial, eu começo a riscar num papel para tentar contextualizar de uma forma mais visual. E dependendo do cliente, né? Eu gero uma experiência comercial com ele, né? De alguma ação, abrindo alguma ferramenta, alguma coisa na hora. Por que que eu falo que eu vivo sentado? Quando eu gosto sempre que é o jeito mais fácil, né, de explicar isso que eu tô vendo, que era uma coisa muito dia a dia. Quando chegava um cliente lá, que eu já passava a parte de abordagem, né, já identifiquei qual tênis que ele queria, fui lá no estoque, peguei os produtos. É importante conhecer muito bem cada produto Uhum. para adequar. No caso, tinha cliente que eu colocava ele para correr na pista da Centauro, disputava a corrida com o cliente. Vamos ver quem chega lá no tiro primeiro. E tinha cliente que eu tinha que pegar ali e ir no espelho com ele, pegar o espelho, levantar, mostrar. Mas, Isso, ele já pegou lá o visual. E o outro, o sinestésico tem necessidade de sentir. Então, quando ele foi comprar carne, ele falaria: ai, já estou sentindo o gosto dessa carne. É porque o paladar está muito focado no sinestésico.
todos os sentidos, ok. Uhum. Mas quando você põe o cliente para correr, é porque ele precisa sentir o tênis. Ele precisa sentir se é macio, se não é, se é confortável. Gente, sinestésico não aguenta nada apertando, não aguenta nada incomodando. Porque ele sente muito, 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 muito. Sente, é o sentir. Ah, isso aqui está me incomodando. Então, ele sente muito, né? Enquanto o visual vê mais do que... Então, tipo assim, ai, eu tô vendo que tem uma pintinha ali. Você fala, meu Deus, como você tá vendo isso? E, Entende? Uhum. Mas é do visual. O visual enxerga muito. e Tá focado dependendo, nisso. identificar, tipo, já teve casos já mesmo de relato, eu vou usar a questão do tênis, né? Mesmo a pessoa visual, por exemplo, foi lá, olhou, viu, já deve ter se imaginado com 300 mil looks lá, fashion, e tá, é isso que eu vou levar e tal. Beleza. Pega tênis por tênis, e se vê um fiozinho saindo, se vê um detalhe, você tem. Olha até a só. Você tem outro do mesmo tamanho no estoque? Aí você vai lá, não tem. Quando não tem, você não tem que quebrar a objeção. Essa é a peça única, tá esperando você. Você foi feito para você. E aí, nessa hora, uma tá, só tem esse e ele tá enxergando alguma coisa. Ele é visual. Então, nessa hora, você tem que trazer todos os argumentos para o campo visual. Do tipo, olha, só tem esse, mas veja bem, eu já estou vendo você com esses looks todos maravilhosos que você tem. Olha bem, vai ser perfeito. Então, você vai minimizar o que tá atrapalhando e vai fortalecer a imagem. Porque toda vez que esse cliente cria um quadro usando aquele tênis, ela já comprou mais um pouquinho. Então, eu vou comprando conforme eu vou enxergando. Então, eu faço isso. Agora, tem um outro detalhe, Gabriel, que é fantástico, que é assim, ó. Enquanto vendedor ou enquanto gerente, você vai conseguir deixar de lado a sua característica mais importante. É É o meio trabalho, é o trabalho, é o difícil. trabalho. Ah, eu sou visual. Ok, mas eu preciso de fechar negócio com sinestésico, Uhum. ok? Eu vou ter que sair e entender o máximo possível desse cliente e vou ter que chegar na linguagem dele. Por quê? Porque não sou eu que estou querendo vender para ele. E como que eu, digamos, como que eu desenvolvo essas habilidades? Por Olha, exemplo, eu não sou muito sinestésico e aí tá, eu me sinto incomodado em, às vezes, a pessoa que chega, nossa, e quer agarrar e quer abraçar, e aí eu meio que... você está vendendo, você vai vender o carro lá, Aham, né? Você vai ter a comissão que dá para pagar sei 3 lá. meses de aluguel. Aham. Você vai realmente incomodar que o cara está te Você abraçando? vai virar Não um... vai, gente. Agora, mais importante que isso, assim, ó. Eu vou falar uma coisa, porque durante muitos anos eu dei curso de vendas, né? Uhum. E aí eu falo assim, ó. A venda, ela só existe quando é boa para o vendedor, mas é melhor ainda para o cliente. Então, enquanto vendedor, nós temos que ter a consciência que nós estamos resolvendo, né, as dificuldades, os problemas do nosso cliente. Uhum. Então, Uhum. eu sempre tenho que pensar no benefício que ele vai ter, porque se estiver só me beneficiando, não faz o menor sentido. Mas se está beneficiando a ambos, eu sim vou precisar de usar todas as armas, todo o poder que eu tenho para convencê-lo. Por quê? Aquele cliente vai comprar. Ele vai comprar. Então, se ele vai comprar, por que não de mim? Uhum. Ok? Exato. E aí a gente começa todo o processo, né, de trazer esse cliente. E a gente pode usar a PNL como o famoso rapport, que é quando eu vou emparelhar com esse cliente. Por quê? Porque já é comprovado que eu confio muito mais naquela pessoa com a qual eu me identifico. Então, você é auditivo, seu cliente é sinestésico. Uhum. Ok, mas você está vendendo para ele.
Então, você se torna sinestésico, sim. E além de se tornar sinestésico, você vai começar a modelar esse cliente. O sinestésico, ele fala muito rápido. E o auditivo já fala bem mais lento. O que você vai fazer? Você vai emparelhar a frequência da sua voz. O tom do outro é mais alto, você vai falar mais alto também. Por quê? Porque isso gera identificação. Aquele cliente vai terminar essa conversa achando você o cara assim mais Ah, próximo para Que ele. coisa E ele boa. vai confiar. Que coisa. Não tem coisa melhor, tipo assim, você entrar numa loja ou você conversar com alguém no comercial. Eu acho isso prazeroso, tá, gente? Tipo assim, a pessoa às vezes pode ter o vocabulário, nível vocabulário, assim, e um domínio da língua portuguesa lá em cima, no mais alto nível. Mas na hora que vai conversar, você sente que tá conversando com uma pessoa que tem a mesma frequência ali de conversa. Às vezes, né, dependendo, às vezes é até as mesmas gírias, né? Igual costumava falar, olha lá o Slack Leck. Aí eu chegava, qual é, maninho, e tal, suave. Vou começar, é um Mizunão de 1000. Não, você quer o de mola? Então Então, assim, é, ter essa habilidade de conversar com, De identificar, né? identificar com qualquer um em qualquer momento da vida, isso daí eu acho que já ultrapassa, né, só o setor comercial, ali na hora das vendas. É muito bom, porque todo mundo quer ser ouvido e às vezes quer ser respondido no mesmo timbre. E aí a gente entra, né? Se for entrar aqui, a gente vai entrar até em disputa de ego nessa questão toda aí. O cliente, ele está em busca de algo, né? E você tem algo para oferecer. Uhum. O cliente precisa de criar essa confiança. Então, você precisa vender. Então, quando eu entendo que cada um tem uma função, eu entro no meu papel. Uhum. E tá tudo certo. Eu entro no meu papel porque isso vai gerar resultado para mim, resultado para o cliente, resultado para a empresa, vai ficar todo mundo feliz. É o ganha-ganha, todo mundo vai ganhar. E aí não adianta eu falar assim, eu não gosto que me abrace, então vou deixar de vender. Não, não vou. E quanto mais eu aprendo sobre PNL, mais eu fortaleço esse processo Uhum. comercial. Porque quando o cliente entra lá na minha loja, eu preciso entender mais sobre o cliente. Então, uma outra técnica da PNL que é muito, muito top é o perguntar. É o perguntar e talvez nem sempre perguntando, né? Então, sobre o que você quer comprar, mas fazendo perguntas que estão em torno para entender o que você quer. Por exemplo, você está ali olhando mesa, né? Eu posso chegar para você como cliente e perguntar: oi, tudo bem? Eu posso te ajudar? Tá olhando a mesa? Tá mudando agora? Para quê? Para entender. Tá mudando? Você está mudando aqui, ele vai querer a Ah, mesa, e talvez ele queira outras coisas. Uhum. Ah, não, a minha mesa quebrou. Então aí eu também entendo, cara, a mesa dele quebrou e ele vai precisar de outra mesa imediato. E aí eu posso continuar fazendo perguntas. Você mora na região? Porque eu já sei mais ou menos a condição das pessoas que moram nessa região. Eu já sei que tipo de produto que eu vou ofertar para esse cliente, né? Pela postura do cliente, pelo jeito que o cliente se apresenta, também eu já vou ter uma ideia do que eu posso ofertar para ele. Posso perguntar, você está procurando uma mesa para quantas pessoas? Por quê? É a mesma coisa, tipo, família é grande? É um hábito. Só, os é, teus parentes vai muito em casa? mas quando eu pergunto se a família é grande, não, se ele precisa de uma mesa grande, eu tô base, olha, é isso que é PNL. Eu estou perguntando se a família dele é grande sem perguntar. Eu estou perguntando para ele se ele precisa de uma mesa grande. Porque aí na hora que ele, eu preciso de uma mesa, aí você pode fazer outras perguntas. Uhum. Ou seja, o cliente não Uhum. percebe que você está já construindo a venda. E ele Uhum. vai te respondendo de uma maneira muito mais tranquila do que você vai perguntar. Você quer uma mesa para quantas pessoas?
Diferente, quando eu pergunto, eu já estou parecendo mais amiga, mais próxima, já vou tô Aham. criando esse rapport. E dependendo do jeito que o cliente vai respondendo, eu também vou me posicionando. Ou seja, às vezes não é nem a pessoa ter a resposta certa, é você fazer as perguntas certas para ter a resposta que você quer. A PNL, ela é a arte, né, que você domina de ter todos os sentidos ali, de olhar para o outro além do que está aparente, ouvir além do que a pessoa está falando. Uhum. Então, as perguntas, elas às vezes me trazem respostas diferentes. Você me responde uma pergunta e eu consigo interpretar uma outra situação. Eu já estou vendo uma outra situação. Uhum. Por quê? Porque às vezes você não. Por exemplo, você vê o cliente lá, tá olhando a Ferrari. Linda, maravilhosa. Você vai lá. Bonita a Ferrari, né? Aí o cliente, nem tanto assim, nem gostei tanto dessa Ferrari. Você vai olhar para ele. Ah, sim. Não, eu te entendo. Eu te entendo. Às vezes tem tanto carro melhor e as pessoas ficam tão preocupadas com a Ferrari, né? Faz sentido. Aí o cliente já. Dá. Por quê? Você já identificou ali que o cliente está com uma certa resistência, deve ter um outro motivo. Aham. E aí você vai conversar com o cliente, você não vai em nenhum momento falar, tá, Ferrari te encanta, mas talvez você não possa comprar a Ferrari. O que você vai fazer? Você vai começar, tá, Fazer algumas perguntas, né? Tipo, qual outro carro, então, que você gostaria? olha para você ver, tem carro melhor, tem carro que não é melhor que a Ferrari, tudo bem, mas carro que as pessoas não falam tanto e que faz um impacto visual maior ainda. Carro que se você chegar na sua casa, seu vizinho vai babar. Uhum. Por quê? Porque essa pessoa talvez esteja procurando algo que vai me fazer ficar bem na foto. E eu não posso com a Ferrari. O que o vendedor vai fazer? Vai ir buscando alternativa para apresentar para esse cliente. Então, eu não vou em nenhum momento falar, talvez esse seja bom para você, porque se você falar isso, você vai ferir o ego do cliente. Então, isso é PNL. É quando eu vejo além do que está sendo dito, né? Eu vou começar a analisar o que o cliente falar. O cliente chega, Mercedes, a Ferrari não é tão bonita assim. Aí você já vai olhar e falar, claro, entendo. Você entende que ele Tem uma certa resistência, né? Às vezes você tá, no caso da Ferrari, por exemplo, às vezes você tá atrás de tradição, às vezes você tá atrás de sentir aquela emoção. chega lá o marketeiro, o marketing. marketing. Isso, Gabriel, o Yeah. marketing. Você tem que entender qual que é o desejo que existe por trás daquilo ali. Porque aquele cliente, ele vai sair dali sem comprar nada. Mas se ele foi na loja, ele tem interesse. Só que, de repente, ele não dá conta de comprar hoje a Ferrari, mas ele dá conta de comprar um outro carro que vai ser uma boa venda para você, um bom carro para esse cliente e vai estar tudo bem. Uhum. Então, você pode trabalhar isso. Então, o que a PNL faz? É olhar verdadeiramente para o cliente. É olhar no olho do cliente. É dizer para o cliente: eu te entendo. Ok, ok. Eu estou te ouvindo. Você é importante. A sua escolha é importante. Quando você trabalha o cliente, né? A partir dos princípios de PNL, o cliente é o centro. É o centro. Ele é o mais importante. Não só por causa da venda. Ele não pode sentir que ele é importante por causa da venda. Uhum. Ele tem que sentir que ele é importante verdadeiramente para você. E que você é alguém que está preocupado com ele. Alguém que quer ajudá-lo. A gente pegando. Conexão. Ou até mesmo resolver aquele problema, né, que ele Isso. tem ou que ele tá com o problema naquele Se a momento. gente pegar na raiz, né, de qualquer atividade empresarial, na verdade é uma atividade social. Você tem um objeto social a ser cumprido ali. Então, por exemplo, o que eu entendo dessa questão assim, trazendo um objeto social para fazer um paralelo aqui? A empresa existe para resolver uma dor de mercado. Ela vem ali para fazer
uma atividade que extremamente vai ser remunerada, né? Então a gente pegando ali dentro da empresa até na ponta das vendas. Então, por exemplo, eu existo para vender água, para matar a sede ali. Então, quando chega lá no salão de vendas, até uma forma de se orientar, né, esse comportamento do vendedor através da cultura, do objetivo da empresa, de que, ó, tá, a gente mata a sede. É com água, ou às vezes é com um suco. Então, vamos entender qual que é a sede que o nosso cliente está chegando. E ali você começa a entender quais são as preferências, né? Junto com o objetivo social da empresa. E começa a fazer as perguntas certas, né? Como a Mércia falou, porque se você identifica ali se ele quer água, se ele tá com sede de refrigerante, ou de Coca-Cola, ou de café, e se você tiver o produto certo, você vai oferecer ali no momento certo. A gente pega todo, aí vem a cadeia em massa, né? Que a gente começa a entender o marketing entendendo melhor essa questão. O Exatamente. comercial ali, alinhado com o marketing, né? Sempre começa a entender melhor também o que o produto pode fazer, quais são as dores, as necessidades ali geradas para suprir aquelas dores, né? E aí a gente entra numa coisa que é polêmico, sempre que eu falo. Cara, você tá ali fazendo comercial, primeiramente, vai se relacionar com a pessoa, falar seu nome, né? Gerar um rapport, identificação. Não precisa chegar no cliente. Ó, você precisa dessa garrafa de água de 5 litros para matar a sede de 5 litros, sei lá. Não, vai trazendo a parte humana, conversando, e no meio do caminho você vai inserindo as perguntas, porque as perguntas, principalmente as certas, sempre se encaixam no percurso, para você qualificar até a oportunidade. Então eu vejo muita dificuldade hoje, principalmente em alguns clientes que a gente atende, esse quesito de conseguir entender que isso tem que ser uma forma orgânica e não uma forma tipo, cheguei para qualificar, XXXX, não tá ok, tchau, tô indo pro próximo. Não é uma linha de produção, gente. É uma linha de relacionamento, é uma linha de identificação, assim. Indo até outros cantos. Falando certo, se não tiver, corrija, amor de Deus. Não, tá super certo. A questão é que, assim, a gente tem vários tipos de produtos, né? E a força de vendas, ela tem que estar compatível com o que realmente é o meu negócio. Por quê? Se você estiver vendendo água, ok, tem toda a sua estratégia e o seu movimento. É para atender ao mercado. Só que, além da sua empresa que vende água, vai ter mais 100 empresas diferentes que vendem água. Então, por que eu preciso me qualificar? Não, todo mundo precisa comprar água, ok. Mas todo mundo pode comprar de um monte de empresa diferente. Então, por que essa pessoa vai escolher a minha empresa? Comprar comigo. Qual Então, que a é o gente meu tem várias diferencial questões. competitivo? Vai ter várias situações, né? Que vai determinar você ou outro. Então, quando você trabalha PNL, a gente está dando exemplos assim bem básicos para entender. Preciso de criar esse rapport com o cliente, eu preciso de fazer essa leitura de cliente, eu preciso de responder, né, com empatia para esse cliente, porque esse cliente está esperando isso, né? Mas além disso, a gente vai encontrar outros ambientes de venda, Gabriel, muito mais complexos, ok? Por exemplo, você trabalha com marketing digital, né? Também. Também, mas trabalha com marketing, ok. Quando você vai fazer uma consultoria de marketing para o seu cliente, tem outros consultores de marketing, Tem, com né? certeza. E você precisa de estabelecer com esse cliente os benefícios de estar com você. E você vai concordar comigo que, assim, é uma venda muito mais complexa do que vender água. Não, Estou falando no varejo, né? complexo. Então, precisa sim
de estruturar uma série de coisas. Por quê? Quando você faz marketing para alguém, essa pessoa está entregando a empresa dela para você desenvolver. Ela está deixando para você fazer uma coisa que é muito, muito importante para ela e para mais 100 funcionários internos que ela tem. Então, não é só a sua questão com essa outra pessoa. É toda uma situação que está envolvendo. Então, o que eu, compradora do seu serviço, preciso? Preciso de confiança. Preciso de sentir que você entende realmente, que você faz parte. Entende? Aí eu consigo mais facilmente fechar com você. Quanto mais você, então, cria rapport comigo, quanto mais eu consigo me identificar com você, mais facilidade eu tenho para tomar decisão. Exato, porque entrando ser marketing, né, em quesito, essa atividade é muito complexa ainda. É uma ciência, vamos falar assim, que, nossa senhora, a gente ainda tá, eu falo, tô engatinhando ainda no marketing, ainda sou neném, né? Apesar com tanta coisa que eu sei, que eu tenho na prática e de conceito, tô cada dia descobrindo que eu tenho que aprender mais. Então, pegando um modelo complexo, né, de que acontece em N casos que empresas já terceirizam o setor, né, de marketing com a gente. Então, a gente faz a parte marketing da empresa. E tem outras empresas que precisam de um apoio ao departamento por questão operacional ou visão estratégica, né? Então, é até engraçado que a nossa metodologia ela é pensada um pouco nesse sentido, porque o mecanismo único time ali, já o nome já fala, mecanismo único, quer dizer, é unicamente para você, é personalizado. Não tem como fazer uma coisa envelopada. Eu vou pegar, tipo, gravei um curso, vou vender para tantas pessoas o mesmo material. Porque eu tenho que gerar confiança, eu tenho que entender do seu negócio, eu tenho que mostrar para você o que eu vi lá na frente, como que a gente vai chegar. Então, envolve vários momentos, né? E dentro desse processo ali de entendimento, né, para poder atender as demandas de marketing, a gente desenvolveu uma metodologia para poder não ser uma coisa bagunçada, né? Tem processos e etapas que já passaram por mais de 150 presos, não foi, Marcelo? Mais de 150. Então a gente vê que é uma metodologia que ela tem os seus fundamentos, mas a aplicabilidade vai depender do negócio, porque eu tenho que gerar Essa confiança, esse rapport, essa rapport integração, essa conexão. com o cliente. Sim, e é perfeito. E essa conexão a gente cria a partir do momento que a gente tem a atenção no cliente. Então, Isso. é isso que é a essência realmente da PNL. É ter essa visão, né, focada no cliente. É entender o que ele está buscando, é entender como que ele se posiciona. E não é só dessa forma. Você entra no escritório do seu cliente, você vê lá a foto da criança, né? Legal você entender, não, essa pessoa tem filho, então se eu posso trazer um assunto que fala sobre criança, eu posso trazer um assunto que fale sobre escola. Por quê? Eu vou estar quebrando o gelo e vou estar dizendo para ele, cara, eu também vivo isso, eu também tenho uma criança lá em casa, eu também estou preocupado com a escola. E aí você está muito igual, aí o cliente se identifica verdadeiramente com você. E isso para a gente é o criar o rapport, né? Que aí depois a gente tem a modelagem, mas esse cliente que está ali, quando você conversa com ele, eu estou conversando sobre escola de criança e dei dicas, né? Ah, não, na escola da minha criança eu consegui isso, isso, isso.
aquele cliente se sente, inclusive, devedor com você. E depois ele quer usar o gatilho da reciprocidade com você. Nossa, o Gabriel foi tão top comigo que entre esse serviço de marketing do Gabriel, eu vou ficar com o do Gabriel. Então, a PNL, ela não é só uma técnica. Ela está envolvida em quase todas as ações. O que eu tenho para dizer aqui hoje, de verdade, assim, ó, é importante eu entender que é uma ferramenta que pode ser usada em todos os níveis e que sempre traz benefício, tanto para mim como para o cliente. Por quê? Porque é essa questão do ganha-ganha. Isso está totalmente dentro das questões da PML. Então, como que eu vejo o mundo, né? Como que eu me comunico com esse mundo e como que eu consigo modelar, né? Ou entrar em rapport com o meu cliente. Pegando aqui um pouco de sardinha pro meu lado aqui do marketing, né? Colocando em marketês, vamos falar assim, inventar uma palavra nova, olha só que legal. O que acontece? Teve um exemplo que você falou, né? A gente pegando, acho que foi Porto Alegre, lá sul, aí Floripa. Floripa. O comportamento lá do pessoal é mais, tipo assim, eu respeito meu espaço, vem lá, não me toque, e já na Bahia é outro, né? Olha como eu penso dessa forma, né? Mas tem outras formas de se dizer. Quando você vai lançar algum produto ou vai fazer alguma ação de marketing, né? Para conversar com o público, despertar necessidade e tudo mais, você começa a estudar qual é o comportamento das pessoas naquela região. Se é mais, né? Como que se fala, o visual, se é mais sinestésico, auditivo, tal, como que tá ali. Aí você vai introduzir, ver se naquele mercado potencial o seu produto é legal para entrar. Então, quando se entra lá, né, uma coisa que a gente não vê muito falando hoje em dia, eu vou pegar um produto, vou desenvolver um produto e tudo mais. Qual que é a segmentação de mercado que a gente vai fazer? Qual que é os dados demográfico, geográfico, psicográfico e comportamental referente ao meu produto para eu poder ir desenvolver uma estratégia ali de comunicação, então até uma ação de vendas integrada. Então, tem produtos, gente, que não vem para BH porque a gente é extremamente chato, porque a gente é muito assim, tal, colado, e o medo de rejeição é grande, porque é um produto, às vezes, para comportamento de pessoas mais diretas. Papum. Tá, Gabriel, olha só. E outras coisas. Quando eu falei das cidades, né? Talvez não tenha ficado claro assim, ó. Eu estou dizendo que a maioria ou um volume maior de pessoas ali tem um comportamento e aqui tem outro. Mas em todos os lugares nós vamos encontrar todos os perfis, tá? Então não serve para a gente determinar exatamente isso sobre o produto dessa forma. Não ser aquilo cravado, né? Porque quando eu falei para você no Sul, as pessoas têm mais a tendência de manter esse espaço, não são tão, talvez, tão abraçadoras, né? Igual mineiro. Igual mineiro e tal. Não, mas mineiro, eu falo mais baiano. Mineiro ainda é meio assim, ai, tô meio desconfiado, eu vou te abraçar sim, depois que você... Meio que conhecer a pessoa Depois que eu te conheço um pouquinho, você vem na minha casa a terceira vez, aí eu te abraço. O que eu tô dizendo, assim, vai ter os 2 perfis, os 3 perfis em todos os lugares. Sim, com certeza. Então, mas isso às vezes, só até me corrigindo também um pouco, quando tô falando, não tô generalizando, né, e tal, mas olha também a questão da cultura, como tá ligado, né? super. Porque a gente falou de uma região, mas a gente não falou que
na cultura daquela região, que Um é também totalmente faz fria, outro é parte, totalmente quente. quente. Então tem E isso isso também. já é uma característica assim, bem específica, isso que você está falando. Um está mais no frio, outro está mais no calor. É, a- e todo o sistema informacional, né? Com Porque aí a certeza. gente não vai nem entrar, eu já trabalho com essa questão da informação também. Então, nós recebemos a informação e a informação ela é passada, né? De geração em geração e a gente acaba se comportando, né? Muito dentro de um perfil, dentro do outro perfil, não só no aqui e agora, mas porque a gente recebeu a informação que está lá atrás dos meus antepassados, lá atrás do meu sistema familiar. E isso tudo faz diferença, né? Na hora que você está colocando o produto. A parte da PNL, os perfis comportamentais, as classes, para quem que é o produto, de que forma. Então, um bom gestor tem que ter um pouco de PNL, entende? Precisa conhecer um pouquinho para poder identificar. Ó, como que, tipo assim, eu trouxe esse exemplo, assim, às vezes até costurei um pouco ali, tal, mas pra quê, gente? Simplesmente pra gente entender como que isso tá presente até numa coisa tão simples, né? Às vezes marqueteiro, não é só lá na venda que tem PNL também. Você Até falou. mesmo para o pessoal que está nos vendo aqui no YouTube, no Spotify, em outros canais, para quem não sabia que era PNL, ou até mesmo, né, estava pensando que era um bicho de sete cabeças, a Messi ali trouxe uma definição que eu achei super fantástica. Então, as pessoas aí que não identificaram, né, ainda que é PNL, como que ela pode trazer isso na vida pessoal dela, na vida profissional, até mesmo, né, para dentro de casa, como que eu posso conhecer o perfil do meu, sei lá, meu esposo, da minha namorada, enfim, como que eu vou criar rapport, às vezes, conhecer mais as pessoas para trazer isso, para ter mais esse relacionamento, né? Então, eu acho que a Messi deixou ali, deu uma dica, né, de como você pode conhecer as pessoas ali através de perguntas mais sábias, não só de respostas, mas como que eu posso fazer outras perguntas também que sejam mais inteligentes para trazer mais ideias. Então, achei isso muito legal. Tem uma coisa na Sim. PNL que é muito legal, que é assim, ó, perguntas. Ele falou de perguntas. Ele adora pergunta, viu? Porque Eu amo quando perguntas. a gente pergunta, a gente sabe. E depois que você sabe como que o cliente sente que você realmente está entendendo e que você realmente está preocupado? Quando você vira para ele e fala assim: tá, Gabriel, então você está me dizendo isso, 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 isso. Você Uhum, repete o que ele falou. E aí o cliente exatamente. fala: cara, ele tá ligado no que eu estou dizendo. E Uhum, isso é muito, muito top. E além disso, as palavras também. O tipo de palavra que essa pessoa está usando, o tipo de comunicação que essa pessoa está usando, eu começo a perceber. E quando eu vou modelar ou quando eu vou entrar em rapport, eu vou fazendo mais ou menos aquilo. Eu vou trabalhando mais ou menos na mesma linha. E isso que gera esse estado de conexão, essa uhum. conexão verdadeira, sabe? Eu e o cliente, e aí você consegue entender realmente qual que é a busca desse cliente. É muito, muito legal. Sem Show. contar também que eu consegui entender mais ainda agora o porquê a transição que você fez. Por causa que, pela sua trajetória, né? É lógico, né, gente? Eu conheço a Messi, mais coisas da Messi, enfim, da vida dela. Mas pela sua trajetória, pelo pouco que a gente conversou aqui, dá para entender a busca, né, por, ali dos resultados, melhorar a equipe comercial, porque ela foi fazendo a transição, Com certeza. né, de carreira, que inclusive tudo soma, gente. Sim. Tudo soma. E é isso. Gente, acho que a gente tá chegando no fim Tá já, não tá? chegando. Como tá? Então a gente tá chegando Infelizmente, no né? A gente fim. poderia falar de PNL aqui a noite toda, né? Um Eu, papo es- gostoso desse. eu espero mais um outro episódio com a Messia, falando de outras coisas. Quem sabe, né? Trazer um pouco aqui, né? Essa parte terapêutica, né? Tudo que você está estudando, evoluiu para a gente poder aprender e aplicar Com também em nossas certeza. vidas e no nosso negócio. Antes da gente encerrar,
eu queria fazer uma rodada rápida aqui, pra gente ver qual que foi os maiores aprendizados que a gente teve, né? Dentro dessa conversa. E aí, Deixa eu queria começar, deixa eu saber. começar. O Marcelo gritou, eu já ia empurrar para ele também. O meu maior aprendizado hoje, eu acho que foi saber fazer as perguntas certas. Então, eu acredito que tem muita gente que quer fazer pergunta, ou tem muita gente que quer vender, falar do produto, falar de negócio, e às vezes não quer perguntar para realmente entender o objetivo da pessoa. Às vezes é um cliente que chega, ele está turbinado de coisas para falar, e aí a pessoa não sabe nem ouvir, não sabe fazer as perguntas certas e acaba se atrapalhando, não entende o que é o problema dele, não sabe como que ele vai solucionar aquele problema. Então, se ele souber fazer as perguntas certas, ele vai de qualquer forma, de qualquer maneira ali entender e até ajudar essa pessoa. Então, meu maior aprendizado hoje foi exatamente isso, saber fazer as perguntas certas. Então, o Gabriel vai me perdoar, mas eu vou ter que espichar mais um minutinho, que é o seguinte. Não, Eu esqueci, tranquilo. eu acabei não falando, mas a pergunta certa, ela está alinhada a um outro grande canal da PNL, que é a escuta atenta. Por quê, gente? Porque a gente passa a vida toda escutando, ouvindo sem escutar. Isso é forte. Ouvindo sem entender realmente o que o cliente está falando. Então, é por isso que eu falei com você. Tá, se eu entendi direito, Marcelo, então o que você mais gostou, o que você mais aprendeu aqui foi sobre as perguntas e a forma de fazer essas perguntas? Então, quando eu faço isso, eu mostro para ele que eu estava ouvindo e eu entendo realmente o que ele está dizendo, porque quando eu repito o que ele fala, aí sim eu entendo realmente a mensagem que ele está dando. Então, mais forte. esse minutinho, porque ouvir, a escuta atenta é fundamental na PNL. Isso geralmente eu falo que é o estado de estar presente ali, que a gente às vezes vive muito no passado, muito no futuro, né? Mas quando você tá no estado ali de presente, tipo, tô aqui conversando com a Messi, conversando com você, Marcelo. E até agora eu não peguei no celular, não peguei nada, porque eu tô 100% presente aqui para vocês dois. Exatamente. O que a gente está vivendo nesse momento. Uau. Estou ativo. Então, acho que esse é o maior ganho, essa questão da escuta ativa. E você, Messi? Agora eu quero saber o que você Qual que aprendeu Então, foi o por eu, seu trás maior aí aprendizado com a aí gente. hoje? Uma dica, se quiser dar uma dica para o pessoal de casa, o maior aprendizado aí que você teve eu, hoje no podcast? eu aprendi, assim, eu aprendi mais um pouquinho sobre meu amigo Gabriel ali, né? Olha, Né, gente, o meu amigo Gabriel. misericórdia. Mas aprendi um pouquinho sobre o negócio de vocês mesmo. Eu já conheço o Gabriel há muito tempo, mas eu estive fora um tempo e ele saiu, Pessoa chique, montou uma empresa, montou outra. foi viajar o mundo. E já tem um tempo e eu acabei não tendo assim bem essa noção. E eu entendi mais a proposta do Gabriel e achei super top, porque assim, na minha cabeça o Gabriel tá lá no marketing digital e ele só numa resposta que ele me deu eu entendi, cara, eu faço marketing e o marketing digital está dentro do marketing. Então ele vai fazer alguma coisa de marketing, mas gente, de verdade, fundamental. Todo mundo hoje quer marketing digital. Não existe o marketing digital sem o marketing, porque o marketing é o início de tudo, é o planejamento, é a organização, é a estratégia, é tudo, né? Então fico muito feliz quando eu ouço o Gabriel falando isso e aprendo muito, por quê? Porque ele realmente está fazendo marketing. E o marketing digital é uma das ferramentas que está lá dentro. Uhum. E aí eu achei muito top aprender mais um pouquinho sobre o Tá negócio de vendo? vocês. Eu te falei que eu ia trilhar a carreira do estudante de marketing, não mais digital. Perfeito, perfeito, Gabriel. Ai, essa rebeldia minha lá de não querer só se posicionar E com você, marketing. Gabriel, o que você traz aí de aprendizado? O que você pegou nesse podcast aí que foi Cara, o eu divisor peguei de um águas hoje? negócio muito profundo que foi. Hum. Eu fui fazendo essa reflexão interna aqui, Uhum. né, e tudo mais. E a reflexão interna vem da palavra autoconhecimento.
sobre o domínio próprio. Legal. Se você não tem um domínio próprio das suas habilidades, né, e das suas fraquezas também, você poder se colocar numa situação que você tem que entender o outro ali na hora, Saber conduzir uma ouvir, né? Saber venda, escutar, igual a Mércia disse, ou seja, ser um bom escutador, né? Porque ou, falador a gente tem demais. ou um bom comunicador, falar direito também. Também, também. Aí a gente pega. Então, o autoconhecimento, né, para você poder ter esse domínio próprio, te traz várias outras habilidades para você ser flexível. Então, o autoconhecimento para você poder ser uma pessoa flexível quando você está ali na atividade de vendas, quando você está na atividade empresarial, entre outros momentos. Fui longe nesse aprendizado, mas foi uma coisa que me tocou também. E Messi, você já falou que não tem Instagram, mas eu escutar e tal. Essa galera que te ouviu, o pessoal que quer te conhecer mais, conversar com você, como que o pessoal te encontra, quais são os projetos que você tá ativo? Ixi. Gabriel, eu tenho um Instagram, Ative-se Terapia, que tem a ideia de ativar a sua melhor versão. Eu hoje atendo, né, como terapeuta, então eu faço um processo terapêutico. Eu concluí a pós-graduação em constelação familiar, que eu não tinha falado aqui ainda, mas que é uma outra vertente. Estou concluindo a pós em constelação organizacional, então para Meu dentro das Deus do empresas, céu. que é bem bacana. Eu amo estudar. Mas tirando isso, todo esse estudo focado no que eu posso fazer, né? Como que a gente pode melhorar. É, eu, eu tenho a formação em HQI e tenho a formação em coaching. E tudo isso eu utilizo para auxiliar as pessoas que me procuram. Eu tenho um projeto social que eu atendo no bairro Guarani, eu vou para lá toda quarta-feira, então todo o processo que a gente faz lá é bem dentro desse cunho mais social. Atendo online, atendo no Padre Eustáquio, Então, é bem, bem eclético. E eu estou lançando não, eu estou concluindo, né, um processo terapêutico online, né, que eu estou ainda trazendo mais coisas, porque eu quero realmente que seja um processo bem bacana, onde as pessoas podem fazer todo o processo sem precisar de estar no terapeuta, ou seja, com investimento que não é nada difícil, mas que às vezes a pessoa não tem como fazer, de estar toda semana no terapeuta, de pagar essa terapia toda semana. Então, eu estou criando algo que seja acessível para todo mundo. Eu estou muito feliz com isso. Aí estou criando e tô. Só que as pessoas que veem falam assim: Nossa, mas você está falando muita coisa, está falando muita coisa. E eu quero que seja muito, muito bom. Legal. não, então, Então, eu estou nesse processo. Mas as pessoas me encontram, então, na Ative-se Terapia, a gente vai deixar os Facebook, contatos delas aqui Instagram, também. vai Não, deixar o não se telefone, não tem preocupa. problema, tá tudo Se bem. tiver no YouTube, vai estar na descrição. Se tiver no Spotify ou em outro canal de áudio, vai estar no descritivo. Então pode entrar também dentro da nossa rede social que vai encontrar o caminho, tá? O que ficar mais fácil, a gente facilita então a gente conseguir. E se a Show. gente não conseguir, a gente cria. Vamos Oh, Com falar desse certeza. jeito. Então, Mércia, muito obrigado pelo convite, por estar aqui. Aguardo você outras vezes também, tá? Com certeza. E para você que está assistindo a gente, tá? É, eu vou te pedir para você compartilhar esse conteúdo com outras pessoas que você acha relevante, ouvir o que a gente falou aqui, né? Vou te convidar também para você compartilhar nos comentários, né, a sua opinião, o que que você aprendeu, enfim, se você discorda também, estamos aqui para ter uma discussão legal. E se inscreva no canal, que a gente vê aqui, que a gente quer tracionar esse projeto, porque, igual o próprio nome diz, né, a gente está no timing de fazer essa evolução aí no setor de marketing, né, com conteúdos bem diferentes do que a gente vê por aí hoje em dia.
As nossas redes sociais, né? Tem a timecompany.com.br, que é o nosso arroba, é o mesmo endereço do site. Então você encontra lá. No Spotify, no Google Podcast, se eu não me engano, na Deezer, você também consegue encontrar esse episódio para você poder estar ouvindo. Então, é isso e até a próxima terça-feira.